Eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 6, verso 9. Deve ser uma escritura bem conhecida, né? É Jesus ensinando aos discípulos a orar. Temos pedidos de oração. Vamos fazer no final, né? Mateus capítulo 6, o versículo é o 9. Vamos ler então. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não induza a tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero ler mais esses dois versículos aqui. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Feche seus olhos. Pai, que essa noite, esse Espírito Santo que estava em Cristo Jesus, que estava ensinando os discípulos a como devemos orar, possa estar aqui entre nós, Pai. E que possamos estar com os nossos corações sedentos de Ti, Senhor. E que o Senhor possa produzir a bênção da palavra no coração dos Teus filhos. Vamos entrar com ela, mas Tu é que pode repartir. Porque é Tu que reparte o pão, reparte o alimento e dá isso ao coração dos Teus filhos. Que possamos tomar isso por fé, convicção e certeza que isso é bom para nós. Pai, abençoa esse culto, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meu irmão. Hoje vamos falar de vários pontos. Eu queria falar um pouquinho sobre perdão, queria falar sobre um pouquinho justificação e também arrependimento. São 3 palavras que eu queria usar, né? Porque muitas vezes essa palavra perdão, muitas vezes não usamos como ela devia ser, e muitas vezes também entendemos justificação de uma maneira humana, e eu quero ver se consigo trazer ela com clareza, como Deus usa a justificação, e o arrependimento. Então, usei essa expressão do Pai Nosso para dar uma direção ao nosso entendimento. E uma das coisas importantes que você já percebeu na Bíblia, todas as vezes na Bíblia, e os discípulos, eles foram também corrigidos dessa maneira, é dizer assim, ó, se você não perdoar, você também não será perdoado. Se você continuar dessa maneira, não perdoando, você também não será perdoado. Então, o que acontece? O que é o perdão? O perdão é uma condição, é uma posição que você vai tomar quando vai perdoar uma pessoa. Você toma uma decisão quando aquela pessoa fez alguma coisa errada, mas tem 2 coisas que eu quero abrir aqui. Pode ser uma coisa errada voluntariamente e pode ser uma coisa errada que não é voluntariamente. Como é isso, irmão? Você vai dizer assim, como é isso, irmão Arantes? É como vamos dar um exemplo muito simples, que talvez isso vai levar às cidades de refúgio que Josué produziu naquele período. Eu estou aqui trabalhando, talvez trabalhando aqui, eu pego uma pedra, tem um muro aqui, eu pego essa pedra e jogo para o lado do outro muro e bate na cabeça de alguém e aquela pessoa morre. Foi voluntário eu querer matar aquela pessoa? Não foi. Mas eu peguei e não sabia que estava ali e rolei e aconteceu. Isso não é voluntário. Agora,
pode também ter uma ação que eu faça voluntária. Nessas duas ações, será que a Bíblia separa alguma coisa disso? Quando fala assim, perdoe, não separa. O interessante disso é que ele não separa. Indiferente dos dois casos que eu mostrei aqui para você, todos os dois casos você tem que perdoar. Todos os dois casos você tem que perdoar. Porque senão, o pai que está lá não perdoará você. Mas por que Deus deixa essa maneira para nós? Por que Ele diz? Porque quando foi produzido a lei, ela tinha muitos outros fatores que dava força a você a exercer algumas coisas. E lá nas cidades de refúgio, existia um homem que ficava na porta da cidade de refúgio e escutava a tua história. A partir da hora que ele escutava a tua história, se a tua história fosse uma história que protegia você e você não fez por causa que você queria, você teria direito de entrar nessa cidade de refúgio. Porque muitas coisas aconteciam. No passado, se eu fizesse alguma coisa errada, a família daquelas pessoas que deu aquele problema, ela podia perseguir aquela pessoa. E o único lugar que ela podia estar protegido era dentro da cidade de refúgio. Então, isso acontecia muito. Por isso que Josué fez várias cidades de refúgio para poder ajudar as pessoas que não cometeram aquela situação de uma forma que ele não queria. Interessante isso, né? Isso era na lei. Porque a lei dizia assim: se você machucar meu olho, você tem direito de machucar o meu. E é isso que a lei determinara, porque a lei é uma justiça. E aí nós não estamos preparados com uma lei que foi tomada do céu e trazida para nós. Essa lei é boa, mas desde que a gente possa estar protegido, né? Mas Deus viu que isso só prendia mais as pessoas, Deus viu que isso só mais deixava eles em prisão, e aí gerou o problema. Por isso que quando Deus procede no Novo Testamento e vem falando de um Cristo, Ele vem produzindo uma coisa importante para nós. Por isso que quando chegou João Batista, ele veio assim, o batismo é um batismo de arrependimento. Você tinha erros, você tinha falhas, você tinha fraqueza, você se arrependia daquilo e prosseguia, batizava e prosseguia. Por que não tinha o nome de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo ainda não tinha chego, não tinha morrido e o nome dele não tinha se manifesto. Então, ali era só um batismo de arrependimento. Arrependimento de várias coisas da sua vida. Você consegue entender? Porque eu estou tentando colocar de uma visão que você vai liberar perdão, e também estou colocando de uma visão quando Deus dá perdão a você. Que talvez a gente vai usar uma palavra, Deus te justifica. Vamos pegar isso mais claro. Perdão é uma condição e uma decisão que você vai tomar para aquela pessoa. Você vai tomar uma decisão em relação àquilo. E isso é importante você saber que aquela pessoa que está recebendo o perdão, ela também tem que aceitar o perdão. Porque existe uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, na época de Abraham Lincoln, que um perdão só pode ser perdão se a pessoa aceitar aquilo como perdão. Interessante isso, né? Naquele regime, o juiz, é uma história de um jovem, o irmão Brana conta essa história, vocês acho que vão se lembrar logo. Quando se conta daquele jovem que foi para a guerra, e na guerra ele ficou com medo e fugiu, e quando um soldado foge da guerra, ele vai vir para o seu país para ser morto. Interessante, né?
Porque ele fugiu da guerra. Talvez na Bíblia tenha alguma coisa meio parecida com isso, né? Mas eu quero que você entenda. Ele fugiu da guerra. E um amigo dele foi até o presidente Abraham Lincoln e pediu pela soltura dele para ele, porque ele era jovem, ele não sabia isso, ele falou várias coisas, e o presidente Abraham Lincoln pegou um papel, não com um timbre do país, um timbre marcado ali do governo, um papel simples, e escreveu: libere esse jovem. E entregou, e assinou, e ele levou. Quando esse amigo chegou lá naquele lugar onde ele estava preso, ele entregou para aquelas pessoas, e aquelas pessoas chegaram e falaram assim: jovem, você está liberado. E agora? Ele não acreditou, por causa era um papel simples. E aí houve um julgamento. É isso que eu falei para você. Houve um julgamento. E a corte lá nos Estados Unidos falou sobre isso. Um perdão só é perdão quando a pessoa aceita aquele perdão. Você entendeu? E eu acho que isso é perfeito, porque eu quero ler alguma coisa em relação o que está acontecendo. Por que o irmão Brana prega uma mensagem falando assim: almas que estão encarceradas em prisão agora? Olha só, ele está falando agora, mas ele vai dar uma referência para a gente entender por que isso. Escute bem. Agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério onde? Na terra, pregou aquelas almas que não podiam ser salvar. Ele prega aqui na terra, depois ele é o quê? Ele é crucificado, ele é morto, e ele vai até aquele lugar onde aquelas almas estavam em prisão e prega para eles. E ele vai dizer assim, olhe bem, pregou aquelas almas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. Agora a Bíblia nos diz que ele foi o que pregou as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram quanto à misericórdia que lhe foi dada. Eles rejeitaram com desprezo a misericórdia. Você percebeu aqui? Havia uma misericórdia. Deus sempre tem misericórdia, irmão. Deus sempre quer nos salvar, mas existe um plano para salvar, existe uma fórmula de salvação, e o problema é que aquelas pessoas não aceitaram a fórmula de salvação. Será que não é a mesma coisa que essa sentença que houve lá? Você quer aceitar a salvação? Você quer ser perdoado? Então nós teríamos um processo nisso, arrepender. Não é isso que ele fala? E ele vai dizendo assim, ó: e agora eles estão esperando pelo juízo. Eles estão presos, essas almas encarceradas estão presas, esperando pelo juízo. Ó, que tempo que deve ter sido. Ó, quiseram que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isto, para deixar eles ver qual é a realidade. Eles não podem sair de lá, eles não aceitaram a misericórdia, eles estão trancados, esperando apenas o veredito do juiz, que será no dia do trono branco. Vocês se lembram? E ele vai continuar dizendo, e Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Agora escute bem, o Pai enviou a Jesus, Jesus envia os seus discípulos. E agora para que ele envia os discípulos? Escute, querido irmão. E assim como o Pai me enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentam a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança. Essa mensagem, que é o alarido, no mesmo tempo que ela é para os vivos, que têm esperança, na mesma condição, essa mensagem ela se torna para aqueles que não têm esperança. Porque aceitar é vida eterna, não aceitar
é morte. Essa é a misericórdia de Deus. Escute aqui, ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, ó: nesse tempo, que isso terá de ser feito, porque o Espírito de Cristo vive em nós. Não muda a natureza dele. Eu não mudo o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nós todos. Quando você vive a vida cristã, irmão, você reflete uma luz. Você reflete uma maneira de viver. Agora ele está dizendo isso. Ele envia vocês. Agora para quê? Ele vai falar assim, ó: os ministérios, escute bem agora, devem ser o mesmo. Tanto que ele disse: eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras em João 14:12. O que João 14:12 diz? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja, as obras. Pregar aos perdidos. Será que o irmão Branham enganou? Se enganou? Ele diz assim, ó: pregar aos perdidos. Não é fácil, né? É duro dizer isso. Pregar aos perdidos, curando os enfermos, então aos impossíveis de algum dia ser salvo. Está vendo? A obra continuou exatamente do mesmo modo. Então isso tem sido que eu possa colocar assim o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nesses últimos dias. Isto é o que muitos de nós cremos. Eu creio como você, eu creio nisto. Se eu não cresci nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isso. Porém, afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. E se o Espírito de Deus estiver em você, você está preocupado com as pessoas. Você pegou aqui, o irmão Branham, será que está sendo duro? Ele está querendo dar misericórdia, ele está querendo avisar você. Ou você toma uma escolha pela palavra de Deus, ou você vai ter problemas. E isso é importante você saber. Por isso que falamos de perdão. Irmão, muitas vezes tem congregações que têm dificuldade com isso. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja não conseguem liberar perdão. Vive a vida toda dela, passa a vida toda sentado no banco e não tem força de liberar perdão. Porque elas têm alguma coisa, não, eu não vou liberar. E fica com aquilo, irmão. Só que aquilo ali é um peso de escravidão sobre aquela vida que não libera perdão. Porque Satanás conseguiu colocar alguma coisa na tua mente que faz você não liberar perdão. E aí é o problema. Como é que você vai orar por uma pessoa? Como é que você vai executar alguma coisa se você não gera perdão? Pense nisso, irmão. Escute o que ele vai dizer aqui, ó, em outra mensagem. Deus sendo mal entendido, sua alma desceu ao inferno, pregou aos espíritos, ou a alma que não se arrepende da longanimidade dos dias de Noé, sua alma realmente desceu até o inferno, e ele pregou aos espíritos, e ressuscitou no terceiro dia. E isto é escriturístico, a verdade. Agora, olha, escute aqui, preste bem atenção nisso, isso aqui é importante para nós. Agora, as 5 virginécias perderam? Essa é a pergunta. O que você acha? O irmão Branham vai dizer assim, ó: eu presumo que eles estão fazendo uma pergunta. As 5 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Agora, se você estiver conosco nos últimos ensinamentos de Apocalipse, você descobriria ali que aquelas virgens, as 5 virgens loucas, não estavam perdidas. Você escutou? As 5 loucas, não as prudentes. Ele está falando, as 5 loucas não estavam perdidas, mas não lhe foi permitido entrar na ceia das bodas.
Você agora começa a entender, né? Elas não estão perdidas, mas elas não entram na ceia das bodas, só as prudentes. Agora, por que acontece isso? Ele vai dizer assim, ó, na ceia das bodas, mas elas sofreram a perseguição e foram martirizadas. Como é que você está hoje? Você está tranquila, né? Você está na sua casa, você pode fazer a sua comidinha, você vai lá, você pode ir no mercado, você pode... Vai chegar o grande tempo da tribulação que você não vai no mercado, não. Você vai ser perseguido, vai ser martirizado. Se agora a gente tem a melhor chance de participar da boda do Cordeiro, agora que você pode tomar decisão para se arrepender, perdoar, e agora? Escute aqui. E foram martirizadas, e ressuscitou outras vezes na ressurreição comum. Olha só, irmão Brando dizer, na ressurreição comum, no último dia, aquelas que são pessoas onde ele separou, como ovelhas e cabras. Vê, eles se colocaram diante de um julgamento. Você quer se colocar diante de um julgamento, se você tem a oportunidade hoje de não ser julgado, se tornar a palavra de Deus, se entregar à misericórdia de Deus? É isso que eu fico pensando, irmão. Será que isso tem alguma coisa? O que está acontecendo conosco? Será que estamos sendo sensíveis à palavra de Deus? Ele vai falar sobre um assunto aqui também que quero falar. Ele fala assim, ó, uma libertação total. Escute isso também. Isso é bom para nós. Querido Deus, tu nos toma as coisas, a não ser que esteja totalmente livre. Espera aí. Irmão, preste bem atenção. Deus fala assim, ó, libertação total. Mas para que ele quer dar libertação total? Porque tem alguma coisa importante para nós, irmão. Olha só o que ele vai dizer. Tu não pode receber um sacrifício com culpa nele. Se eu tenho alguma coisa me trancando, se eu não acertei algumas coisas, se eu não resolvi, não me arrependi daquelas coisas, como vai chegar a tua oração lá? Pense nisso, irmão. Não chega. Por isso que às vezes assim você ora, a coisa não acontece. Por que não acontece na minha vida? E eu olho aquele outro irmão falando, orando e recebendo. Porque tem culpa, tem erro, tem pecado. Irmão, quando a gente for nessa transição, nós temos que se arrepender. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Tu simplesmente não poderia fazer isto, Senhor. Tu não fizeste isso nas eras passadas. Tu não pode fazer isso hoje. Mas o sacrifício deve ser sem culpa. E, Senhor Deus, enquanto nos colocamos a nós mesmos no sacrifício do altar como vidas sacrificadas, tire de nós, ó Senhor, todas as culpas do pecado. Eu colocarei completamente a minha alma, o meu corpo, a minha força, o meu esforço, como está esta igreja, esta manhã, no altar. Limpa-nos no teu sangue e perdoa por causa do pecado que cometemos, e que o grande Espírito Santo possa ricamente habitar em nós. E a sua presença vai conosco deste tabernáculo nesta manhã, para que saímos conosco, mesmo que e que Ele nos tem perdoado. Então a oração será: perdoa os nossos pecados, como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Permita isso, Senhor. Irmão, a gente tem que ser sincero. A gente é uma igreja. Se há alguma dificuldade, eu acho que todos aqui pleiteamos uma coisa, né? A eternidade, o arrebatamento, tudo isso. Nós queremos que todos estejam.
Vai pensar se um pastor está aqui e dizer assim, não, eu só quero aquele lá, eu quero aquele ali, esse aqui eu não quero. Teria lógica esse homem está aqui no púlpito? Ele seria teria uma amargura, teria ter um monte de coisa no coração dele, né? Então, Deus não deixa essas coisas acontecer. Eu quero que você entenda que tem coisas, irmãos, que a gente tem que ser liberto. Agora a gente tem que ser sincero para quem? Para o pastor? Não. Você tem que ser sincero para Deus e você. Eu tenho algum problema aqui? Senhor, me ajude. Para mim poder ser sincero, para minha oração poder chegar ao altar e ela ter poder na minha vida e poder ajudar a outros. Por quê? Por que é assim? Porque Deus não pode ouvir uma oração que aquela pessoa está ali com amargura, com rancor, com um problema, com dificuldade aqui. Não. O que ele fala? Se você tem algum problema com outro irmão, você deixe a tua oferta onde? No altar. E acerte lá e depois venha. Não é isso? O que ele está querendo ensinar isso para nós? Porque Deus sempre foi misericordioso, irmão. E Ele quer que os seus filhos aprendam a ser misericordioso. Você, quando você vai perdoar alguma pessoa, você não gere justiça. Peraí. Como é que é esse, Morante? Gerar justiça? Eu só vou perdoar se vai fazer isso. Eu só vou perdoar se aquilo. Se eu vou perdoar se ele vir pedir. Desculpa. Se eu vou perdoar só isso. Não é assim, irmão. Nunca foi assim. As pessoas confundem muito isso. E eu quero ler algumas coisas que eu anotei aqui para a gente dar vazão ao Espírito Santo, né? Em Mateus, no capítulo 5, a Escritura diz assim, no capítulo 43, Jesus Cristo falando: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tá certo? Opa! Amarás o teu próximo. O teu próximo quem é? É meu irmão, meu amigo, todo que é mais próximo a mim. Esses eu vou amar. Agora, Jesus diz assim, ó: ouviste que foi dito aos antigos, olha a expressão, os antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Vamos voltar de novo aonde que a gente quer chegar ali. Ele está dizendo assim, ó: eu vos digo, 44, se você está acompanhando, porém, amais os vossos inimigos, e bendizei os que vos amaldizeis, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que os vos maltrata e vos persegue. Jesus explicando isso, mudou tudo, mudou toda a ideia. Daí ele vai dizer assim, daí você pode fazer essa pergunta assim, ó: por quê? Daí ele vai te responder: para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre o mal e os bons, a chuva desça sobre o justo e o injusto. Você começa a entender aqui, quem que está ensinando nós? Você está percebendo que o próprio Jesus está ensinando os discípulos como é isso? E ele vai dizer mais: pois se amardes o que vos ama, que galardão tereis? É muito fácil, né, irmão? Amar aqueles que me amam, que a gente se conhece, isso é muito fácil. Aí ele vai dizer assim, ó: não fazem isso os publicanos também o mesmo? Bem simples isso, né? Vamos dizer assim, não faz assim o mundo também? Ele ama aqueles que eles amam a eles? Esses saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis? Mas não fazeis os que o publicano também assim? Daí ele vai dizer aqui, ó: sede vós, pois, perfeito. Olha só Jesus dizendo:
seja vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, o que vai fazer nós ser perfeitos? Perdoar aqueles que nos perseguem. Está tranquilo aí? Ou não está? Temos dificuldade aí? Como é que você faz isso, irmão? Você já pensou? Eu não estou dizendo, irmão, quando a gente pode ficar vermelho um com o outro. Não estou falando disso. Isso é um momento. Quando a igreja faz assim, eu chego ali, de repente deu um atrito, a gente fala algumas coisas, assim, não, assim. Mas lutamos legitimamente. Você sabe o que é lutar legitimamente? É lutar dentro das bases das Escrituras. Isso é normal. Isso tem em família, tem na igreja, tem em qualquer lugar. Quando você sabe lutar nas bases da palavra de Deus. Isso não é mal. O mal é estar de outra forma, quando você começa a colocar e querer tampar o sol na tua ira. Daí não, isso não pode ser assim. Então, tem coisas que a gente tem que aprender aqui para sabermos lidarmos com isso. Porque senão, Satanás entra por ali e faz um estrago. Você é um cristão? O que eu vou fazer? Você deu o meu direito. Vou quebrar isso. Você deu o meu direito. Porque o que eu penso, a gente está indo para a eternidade. Daí chega lá, eu vou dizer, esse irmão, essa irmã, eu não quero no meu lado. É isso que você pensa? Ou vai ser o céu só para você? É outra coisa que a gente deve pensar sobre isso. Não. O que nos coloca nessa condição? A gente tem que aprender isso para quebrar algumas coisas na nossa vida. Eu quero colocar isso mais aqui em Mateus também. Já que você está aí, vai no 18. Mateus 18, é isso? Vamos ver se é isso. 18, 20, deixa eu ver se é isso. É isso aqui. Escute bem, lá no 20, ó. Mateus 18, 20, para você acompanhar aí. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Você está reunido aqui? Está reunido em quem? Estamos reunidos o quê? No nome de quem? De Jesus Cristo, né? Estamos reunidos aqui. Então, aqui está quem? Deus. O Espírito Santo está aqui. Porque nós se reunimos no nome do Senhor. Então, estamos aqui. Olha o que vai dizer. Então Pedro aproximou dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu perdoarei até 7. Esse é o costume judaico. Ele vai perdoar até 7. Porque se você quando chegar em casa ler antes, você vai perceber que tem uma maneira que Deus está falando ali, que Jesus está falando, e depois aqui embaixo ele vai falar sobre isso. Mas só olha o que Jesus vai dizer. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. Eu acho que isso é impossível, um ser humano pecar ao outro 490 vezes. É possível? Eu ia falar uma coisa, mas não, vamos ficar tranquilo com isso. Realmente é impossível. Sabe qual é a história que ele vai contar ali? Ele vai contar a história de um rei que vai fazer um acerto com os seus empregados. Ele vai dizer para um que chamou lá que ele tinha tantos milhões, ele tinha uma dívida impagável, seria assim 10 caminhões de ouro, impagável, é dívida de governo, não dívida de pessoa. Mas ele está dizendo isso, sabe por quê? Sabe por que Jesus está usando essa maneira para dizer uma coisa assim? Era talento, né? Que ele falava. O que está acontecendo ali? Ele está dizendo para você que a tua dívida e a minha dívida é impagável. Como é que você pode se salvar? Não tem. Alguém pode se salvar aí? É isso que ele está falando para você. Agora, daí ele vai contando essa narrativa, que eu quero que você entenda. Ele vai contando essa narrativa e diz assim: tinha um ali que podia pagar
e ele tinha 100 dias. Daí que estava devendo para esse que não podia pagar. Ele pega no pescoço e diz: me paga, me paga, me paga, me paga, me paga. Daí o rei, alguns servos do rei vieram: aquele que não podia pagar está cobrando o outro e quer botar o outro na prisão. Daí o rei manda chamar e cobra dele. E não perdoa. Por causa do quê? Do perdão. Você entendeu? Será que algum irmão ou alguma irmã terá uma dívida maior dessa que não pode me... Não existe isso. Aqui você não existe isso, irmão. Então, o que Jesus está colocando na ideia é você entender que o perdão liberta. E eu quero ler algumas coisas que está escrito aqui sobre perdão, para a gente entender. Olhe bem, primeiro vamos tentar alinhar o arrependimento. O arrependimento é uma emoção saudável que leva à mudança de coração e mente, e o perdão é uma ação libertadora, que é uma questão assim, é um símbolo de um amadurecimento, irmão. Quando você sabe perdoar, o que aconteceu? Você amadureceu, você cresceu como um cristão, você se tornou um filho de Deus sabendo fazer isso. Enquanto você não souber perdoar, você ainda é uma criança no reino de Deus. Então, o que acontece com isso? Quando você sabe fazer isso, olha outra coisa que ele vai dizer aqui, o arrependimento às vezes é um processo doloroso, não é? Se arrepender é um processo doloroso, mas leva ao perdão e à paz. Quando você se arrepende, vai levar você ao perdão, à paz duradoura. Não tem coisa melhor você ter paz no seu coração, não é verdade? Quantas vezes alguém aqui não conseguiu dormir? Eu já não consegui dormir, meu irmão. Agora, quando você está com paz, como é que é? Você deita no travesseiro e parece que só vai acordar no outro dia e dizer: pô, já passou essa hora toda. Mas é verdade, porque o ser humano foi feito para liberar perdão, meu irmão. E olha o que ele vai dizer aqui, por intermédio, olha só o que ele vai dizer: por intermédio do profeta Isaías, ele vai dizer uma escritura, o Senhor disse: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão branco como a lã. Quem está dizendo isso? Deus. Você não acredita em Deus? Eu posso ter pecados terríveis, você pode ter errado terrível também, mas se você reconhecer isso e tomar uma posição correta, vai se tornar branco. Daí a tua oração vai subir, daí a tua vida vai mudar, o teu coração vai ter paz. Olha aqui, essas coisas são coisas importantes. Se lembre, quando você faz alguma coisa, a primeira coisa que vai surgir na sua vida, fez uma coisa errada, a primeira coisa que vai surgir na tua vida é remorso. Você começa a ficar com remorso, e o remorso gera uma culpa em você. Sabia disso? Eu fiz uma coisa errada, poxa, meu Deus do céu, e aquilo vai mostrar que você está errado, e você gera uma culpa em você. E quando gera uma culpa, depois do processo da culpa, vem o arrependimento, irmão. Vou dar um exemplo para vocês. Pedro negou 3 vezes Jesus, né? O que aconteceu com ele? Gerou um remorso. Quando gera remorso, começa a chorar, gera culpa, começa a chorar, e ali está Pedro, naquela batalha. Mas quando entrou o arrependimento na vida dele, ele pôde entender que Deus era poderoso para mudar a vida dele. Mudou a coisa. Você está entendendo isso, irmão? Você não tem que se vergonhar.
Você tem que se arrepender e acertar. Você não tem que se envergonhar disso. Satanás vai deixar você toda a vida trancado por causa de uma vergonha. Satanás quer te trancar para nunca você ir para a eternidade, ou você não ir para o arrebatamento. Você vê Judas, ele só tem duas ações. Ele só tem remorso e culpa. Ele não consegue chegar àquele outro nível de arrependimento, que faz entender que Deus pode mudar a vida dele, que faz entender que Deus pode transformar ele em uma nova criatura. Ele não consegue chegar a esse outro nível, ele só chega em remorso e culpa, irmão. Muita gente faz isso. Muita gente, você já percebeu, que chora, faz isso, faz aquilo, mas ela não chega a outra transição. Isso não é uma brincadeira. Eu estou mostrando que a palavra mostra isso. Senão Judas teria chegado num nível de arrependimento e reconhecido, não, Jesus Cristo é o Filho de Deus e realmente Ele vai transformar a minha vida. E ele estaria transformado. Por isso que Jesus falou para Pedro: eu roguei por ti, Pedro, porque entrou um espírito em você e ele vai cirandar você. Você não sabe que isso é um espírito que quando começa a trabalhar em você e você está dando vazão àquele espírito? Será que... Estou sendo claro, né, irmão? Eu quero mostrar isso para você entender. Olha, escute o que vai dizer aqui. Quando alguém toma a consciência de erro que cometeu e entende que foi ruim, isso gera remorso. Porque o sentimento de remorso traz culpa. Porém, o arrependimento leva ao perdão e à reconciliação. Portanto, o remorso é uma reação normal quando reconhecemos uma coisa errada que fizemos. É como fosse sabia o que é isso aí, irmão? Um alerta. Todos nós erramos, irmão. Por isso que não é vergonhoso. Por isso que Jesus falou para Pedro ali, ó, eu orei por ti. Você entendeu? Não é vergonhoso, irmão. Porque olha só o que vai acontecer aqui, ó. Sem arrependimento não há perdão. Como Deus pode te perdoar se você não dá essa liberdade para entrar o arrependimento em sua vida? Não há perdão. E sem o perdão não há como se aproximar de Deus. Ele quer te perdoar. Coloque diante dele, irmão. Muitas vezes, irmãos, acontece isso, ó. As pessoas cometem tantos erros e dizem assim, ó. Acho que você já escutou isso. Eu não tenho mais perdão. Isto é uma mentira de Satanás. Estou bem claro? Você quer que eu repita não? Isso é uma mentira de Satanás. Enquanto você viver aqui, há perdão para... Você vai dizer assim, mas irmão, tem isso. Claro, há perdão para você, se você... Tem 3 coisas que acontecem, né? Vou reforçar isso para deixar gravado. Claro que se você blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão aqui e nem no vindouro. Claro que se você não perdoar, você não é perdoado e você não vai. Você percebeu? Então tem coisas que as pessoas ficam presas por poucas coisas. Então eu queria que essa noite a gente pudesse tocar isso com mais tranquilidade em nosso coração, para a gente ver se a gente consegue abrir isso. Vamos ver se eu consigo aqui ler mais uma escritura que está aqui. Essa é muito boa. Eu vou ler isso aqui. Você está aí? Romanos 8, 33. Abra em Romanos 8. Essa aqui vai nos ajudar a entender o que é isso, irmão. Depois eu vou explicar justificação.
Mas primeiro vamos chegar nesse ponto aqui. Olha aqui, ó. Escute com clareza o que Paulo está dizendo ao Romano para você. Ele vai dizer, olha só o que ele diz. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Essa é uma pergunta. Alguém pode fazer isso? Paulo está dizendo que não. E ele vai dizer assim, é Deus o que justifica. Quem é que justifica os filhos de Deus? É Deus. Então ninguém pode atentar ou querer falar, dar uma acusação a eles, porque quem justificou os filhos de Deus foi Deus. Olha o que ele vai continuar dizendo aqui. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Cristo morreu e intercedeu por nós. Quem levantará acusação aos filhos de Deus? Não tem. Por que não tem? Porque Ele morreu e pagou o preço do meu erro. Ele pagou o meu preço do meu erro do passado, Ele pagou o preço do erro do presente que possa cometer eu agora, e pagou o preço do que eu vou cometer depois. É isso que eu quero que você entenda. Quem pagou? Cristo. Então quem pode levantar a acusação se já foi pago? É igual uma dívida, irmão. Eu chego ali e pago a você. Não, ele está devendo. Como? Eu paguei por ele. Não tem mais dívida. Só que tem uma coisa entre o perdão e a justificação, já que estamos lendo aqui, depois voltamos aqui, que eu quero explicar isso para você. Perdão, coisa boa. Justificação. Aqui. O que tem aqui? Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? Agora, perdão. Perdão, eu posso perdoar alguém. Mas vamos entender isso em termos de finança, que é muito mais fácil. Você tem uma dívida para mim, eu digo assim, ó, perdoei tua dívida. Está tranquilo. Agora tem uma coisa. Perdão, a dívida, perdoei. Mas essa pessoa que recebeu o perdão, ela está falida. Não tem nada. Eu só perdoei a dívida. Só que Deus não faz assim conosco, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Deus nunca fez isso conosco. Ele perdoa você, mas nesse modo aqui, ó, justificação. O que é justificação? Ele diz assim, ó, ele é meu e eu justifico ele, ele está perdoado. E outra coisa, a partir de agora tem um cheque na mão dele, assinado por mim, e a hora que ele precisar de alguma coisa, ele pode usar para a sua vida. Você precisa de saúde? Ele está aqui para dar saúde. Você precisa de libertação? Ele está aqui para dar, porque o cheque é assinado por Jesus. Tá? Então a justificação, ela faz você ficar rico. Quando você usa com sabedoria, usa com fé. A fé é o firme fundamento das coisas. Quando você pega, tem um cheque, você sabe que é teu. Senhor, eu preciso disso porque necessito disso. Ele já está com o cheque assinado para você receber. É com fé, irmão. Por isso que eu estou dizendo, perdão em relação à justificação é muito pequeno. E nós estamos aprendendo só aprender a perdoar. E Deus já está ensinando maior, está dizendo assim, ó, eu não só perdoo, como justifico-te. Daí você diz assim, eu estou aqui, ó, não leve como sacrilégio, estou com o meu cheque aqui no meu bolso, a palavra de Deus, que dá vida a mim, sou um filho de Deus, você está precisando? Ela diz, posso orar por você?
não tem nada me atrapalhando, eu não estou em pecado, não tenho nada, eu amo a Deus, eu quero viver corretamente, eu estou certo com Ele, não tem nenhum problema no seu coração, ore para aquele, vai receber. Você começou a entender? Quando nada te atrapalha, você tem poder de oração. Por isso que estou falando, não deixe nada te atrapalhar. E isso é importante, que a gente vai ler o restante daqui. Ó. Olha só o que ele vai dizer. No 34. Quem é que condena? Porque Cristo é que morreu antes que crucificou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Daí Paulo diz assim, quem é? Você já percebeu que ele fala assim, amor de Cristo? Ele não fala assim, ó, é o teu amor para Cristo. Ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, ó, o amor de Cristo, que é o mesmo amor de Deus. Se Deus te amou, quem é que vai separar? Será que você? Daí, você entenda isso, olha só. Deus, Ele te amou. E é uma coisa que eu vou dizer para você, para gravar, deixar gravar. Ele não te amou agora. Já veio da eternidade. Nós que pensamos, chegamos agora, conhecemos a palavra. Não. Se Jesus foi crucificado desde antes da fundação do mundo, da onde você veio? Você já pensou? Você veio da eternidade. Olha aqui o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que isso vai nos separar do amor de Deus? Daí você começa a ver os heróis da fé. Alguns morreram queimados, outros morreram com a espada, outros morreram comido pelo leão, outros isso, pelo fogo, outros aquilo, tudo herói. Isso vai nos separar do amor de Deus? Irmão, você sai daqui, você já recebe um corpo glorificado e você está na glória. O problema é você tomar isso por fé. Olha aqui, ó. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Por amor, nós somos entregues. Somos reputados como ovelha para o matador. Ficou estranho aqui? Você é uma ovelha, você vai para o matador. Você é uma ovelha, você vai para o matador. Eu sou uma ovelha, vou para o matador. O que Paulo ensinou sobre a morte? A morte é uma carruagem. Porque Jesus pegou o aguilhão da morte e foi enforcado lá no Calvário. Então a morte não tem mais poder de te ferroar. É uma carruagem que te leva para a casa. Coisa boa ir para casa. Poxa. Olha, tem vezes que a gente fica assim, coisa boa. Mas sei que tenho responsabilidade até quando Deus querer que eu sirva aqui. Depois, é assim, ó, todos os filhos e filhas de Deus, irmãos, preste bem a dizer, quando ele termina o seu serviço aqui, ele vai para casa. João Batista, era só apontar Cristo. Foi para casa. Ministério, quanto tempo que ele pregou? 6 meses. Pregou 6 meses. Apontou Cristo, terminou, corta a cabeça, vai para casa. Quem é que um pregador que quer que tenha um ministério de 6 meses? Fica difícil, né? Mas estou explicando que Deus parece assim, ó, vai te usar até aquele momento. Aquele ali terminou o teu serviço, Deus te chama para casa. O que é? A morte é a carruagem, aonde você vai para receber o corpo glorificado. Por isso que o irmão Brana chega numa mensagem e diz assim, só para você não ficar temendo, diz, meu Deus, a morte, irmão, ele está falando da morte, e assim, não. Se lembra que o irmão Brana fala assim, ó, lá na profundidade existia um peixinho que nunca viu a luz, se lembra? Ele vai dizer assim, aquele peixinho está lá no escuro, ele come as coisinhas lá, bem pouquinha, tal, ele pega um negocinho, daí ele fala assim, ó, se aquele peixinho um dia saísse lá daquela profundidade e se tornasse uma pessoa,
Ele nunca mais queria ser aquele peixinho que estava dentro da profundidade. Porque eles... Não. Ô Senhor, não me leva para lá. É a mesma coisa, outra coisa que acontece com nós. Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, você está ali se movimentando, naquele ali que está ali, você é aquele mundo, você não vê muito longe, nem a visão de você é muito boa, é uma distância, você sente o cheiro, algumas coisas dali mesmo só, você está ali, você nasce, opa, que luz, né? Nem entende o que é, né? Mas está assim, ó, que claridade, nem está entendendo o que é aquilo. Daí você vai crescendo, os teus pais vão ensinando, você diz assim, hoje, eu faço a pergunta, você quer voltar para o ventre da tua barriga da tua mãe? Você não vai querer, né? Porque é tão maravilhoso isso aqui, né? É isso que eu quero dizer. É tão grandioso, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você não vai querer voltar para aquilo ali. É assim que Deus está falando. Quando você for para lá, o irmão Branda já esteve lá e disse assim, nunca mais eu quero voltar para aquele corpo. Olha, irmão, a gente cuida muito desse corpo, toma um banho, bota um perfume, né? A gente deve cuidar da outra parte, da nossa alma. Essa vai para a eternidade. Então ele vai finalizar isso e a gente também vai finalizar. Ele vai dizer assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu posso dizer isso? Vocês são meus irmãos. Estamos indo para a eternidade, irmão. Vai separar? Não. Lá você vai ver como isso vai mudar. Por isso que o irmão Branda diz assim, ó, lá não é um pouquinho de amor, um pedacinho de amor, uma quantidade grande de amor, não. Lá tudo é amor. Lá a gente vai ver de outra maneira todas as coisas. Aqui a gente é um ser híbrido, cheio de falhas, cheio de fraquezas, cheio de erro, e quando a gente quer fazer a coisa certa, não faz. Mas Pai, perdoa-nos, né? Vamos ouvir o nosso irmão e depois vamos fazer a oração final.
Obrigado.